A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da nossa querida CPAD, a lição de adultos, terceiro trimestre de 2021, lição número 11, 12 de setembro de 2021, o reinado de Ezequias. Deixa aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal e compartilhe essa videoaula com o maior número de pessoas para que elas também sejam abençoadas por Deus. Lição 11, então, texto áureo. No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que, depois dele, não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Segundo Reis, capítulo 18, versículo 5. Verdade prática: Deus sempre ouve e guarda os sinceros de coração, que o obedecem e procuram agradá-lo. Leremos só até aqui porque vocês devem ter observado que houve aí um erro de digitação, um erro gráfico, né? Vamos à leitura bíblica em classe. Se encontra em 2 Reis, capítulo 18, do 1 ao 3, versículos 13, 28, 29, capítulo 19, versículo 1, versículos de 5 a 7 e os versículos 15, 16, 20 e 21. E sucedeu que no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, lá no norte, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Porém, no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Assíria, contra todas as cidades fortes de Judá e as tomou. Rabsaque, pois, se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico, e falou e disse: ouvi a palavra do grande rei, do rei da Assíria. E aconteceu, assim diz o rei: não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. E aconteceu que Ezequias, tendo-o ouvido, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e entrou na casa do Senhor. E os servos do rei Ezequias vieram a Isaías. E Isaías lhes disse: assim direis a vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. Eis que meterei nele um espírito, e ele ouvirá um ruído, e voltará para a sua terra. A espada o farei cair na sua terra. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: ó Senhor, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha, e ouve as palavras de Senaqueribe, que ele enviou para afrontar o Deus vivo. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Israel, o que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Assíria,
eu o ouvi. Esta é a palavra que o Senhor falou dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza, de ti zomba. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. O objetivo geral dessa lição é asseverar que o Senhor ouve a oração dos que o temem. Objetivos específicos: primeiro, apresentar o íntegro reinado de Ezequias. Segundo, sinalizar as afrontas de Senaqueribe. E terceiro, registrar o fim de Senaqueribe. Vamos então ao ponto central. Somos honrados pelo Senhor sempre que permanecemos fiéis e tementes a Deus. Então, o Senhor Deus, ele honra aqueles que são fiéis a ele e que temem a ele. Introdução: o reinado de Ezequias foi um dos melhores de Judá. Seu governo foi reto, justo, honesto e agradável aos olhos do Senhor. Ele fez importantes reformas no culto e na adoração a Deus. A partir da destruição dos ídolos de Judá, reestruturou todo o sistema religioso, o que culminou num grande avivamento para o povo de Deus. Vocês devem lembrar que na lição 10 nós vimos o reino do norte envolvido aí com idolatria, envolvido com injustiças sociais, o rico oprimindo o pobre, né? O abatimento dos necessitados, a crítica então de Amós, né? De Oséias, a mistura, o sincretismo, e terminou-se falando sobre Jesus e os samaritanos, que era um povo que misturava a religião de Israel, o culto ao Deus monoteísta, com deuses estranhos, inclusive Moloque. Então, o que esse rei Ezequias, no reinado dele, ele fez? Ele reestruturou todo esse sistema religioso e mandou e destruiu todos os ídolos. Número 1, o justo reinado de Ezequias, um rei reformista. Ezequias instaurou uma ampla renovação espiritual do povo de Deus em Jerusalém. Então, ele levou a renovação espiritual em Jerusalém. Reuniu os sacerdotes e levitas e lhes propôs uma nova aliança com Deus. Está no segundo livro de Crônicas. Se você puder, abra sua Bíblia, segundo Crônicas 29, do versículo 4 ao 11. A purificação do templo. Ao versículo 4, estou lendo na linguagem de hoje. Depois mandou chamar os sacerdotes e os levitas para uma reunião no pátio leste do templo e disse: Levitas, escutem o que vou dizer. Purifiquem-se a vocês mesmos e purifiquem também o templo do Senhor, o Deus dos nossos antepassados. Tirem do templo tudo o que é impuro. Os nossos antepassados foram infiéis ao Senhor nosso Deus, o rejeitaram e fizeram aquilo que ele considera mal. Viraram as costas para o templo onde Deus mora e deixaram de adorá-lo. Fecharam os portões do templo, apagaram as lamparinas e deixaram de queimar incenso e de oferecer ao Deus de Israel sacrifícios que costumavam ser completamente queimados no altar que ficava em frente do templo. Por isso, o Senhor ficou irado com o povo de Judá e de Jerusalém,
e o que ele fez deixou todos chocados e horrorizados. E então todos começaram a zombar de nós, como vocês bem sabem. Os nossos pais foram mortos na guerra, e os nossos filhos, as nossas filhas e as nossas mulheres foram levados embora como prisioneiros. Agora resolvi fazer uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que ele pare de ficar irado conosco. Portanto, meus filhos, não sejam relaxados, pois o Senhor os escolheu para que vocês o sirvam no templo, para que ajudem nos cultos de adoração e para que queimem incenso em honra dele. Então aqui houve uma convocação do rei Ezequias aos levitas para uma nova aliança com Deus. Esta aliança incluiria uma reforma radical no comportamento e na espiritualidade do povo. Então o rei mandou destruir os altares pagãos, aqueles altares a outros deuses, mandou reabrir as portas do templo, restabelecer as ofertas e os sacrifícios, restituir os ofícios sacerdotais e ainda celebrar a Páscoa. Então o culto em Israel, o culto no templo voltou a ser celebrado. Então, a despeito de tudo isso, o que mais se destaca nas atitudes de Ezequias é que ele se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Segundo Reis 18:6, que nós lemos agora. Porque se chegou ao Senhor, estou lendo na melhor Bíblia de Estudo do Brasil, a Bíblia de Estudo Pentecostal. Porque se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Eu faço questão de ler o versículo 7. Assim foi o Senhor com ele, com Ezequias, para onde quer que saía, se conduzia com prudência e se revoltou contra o rei da Assíria e não o serviu. Então veja aí, Ezequias com uma aliança com Deus. Assim, o rei Ezequias tinha um coração disposto a fazer a vontade de Deus no reino de Judá. Então, ao contrário do que nós lemos a semana passada e retrasada, o rei Oséias, que fez aliança com a Síria, Ezequias não aceitou fazer aliança do reino de Judá com a Síria. Por isso, ele reuniu os sacerdotes, os demais levitas e lideranças para reconhecer o verdadeiro estado pecaminoso da nação, que foi o que nós acabamos de ler, segundo Crônicas 29, do 4 ao 11. Ezequias tinha um coração quebrantado e por isso foi reformista. Então Ezequias, ele estava com um coração inclinado a servir ao Deus de Israel, a não servir a outras nações, a não servir a outros deuses, a resgatar o verdadeiro culto ao verdadeiro Deus criador dos céus e da terra e criador da nação de Israel. Então, Ezequias, ele foi um rei reformista. Subtópico 2, a purificação dos lugares sagrados. Com a convocação de Ezequias, os sacerdotes e os levitas se reuniram e se prontificaram a purificar e santificar a casa do Senhor. Capítulo 29, do 3 ao 5. No primeiro mês do seu reinado, Ezequias abriu os portões do pátio do templo e mandou consertá-los. E aí ele chama os levitas, os responsáveis pelo culto, pelos sacrifícios, e faz aquele pronunciamento.
tá? Retiraram e jogaram fora todas as coisas impuras que estavam no templo e restabeleceram o culto e os sacrifícios, conforme a lei de Moisés. No versículo 18 ao 21, eu vou ler na leitura da linguagem de hoje. Diz assim: então foram ao palácio para falar com o rei Ezequias e lhe disseram: purificamos o templo todo, incluindo o altar onde os sacrifícios são queimados, com todos os seus objetos, e a mesa para os pães oferecidos a Deus com os seus objetos. Também fomos buscar os objetos que o rei Acás, por ser infiel a Deus, havia jogado fora durante o seu reinado. Nós os purificamos e colocamos em frente do altar de Deus, o Senhor. No dia seguinte, Ezequias se levantou bem cedo, mandou chamar as altas autoridades de Jerusalém e foram juntos ao templo. Ezequias mandou que trouxessem 7 touros novos, 7 carneiros, 7 ovelhas e 7 bodes, a fim de oferecê-los como sacrifício para tirar os pecados da família do rei e do povo de Judá, para purificar o templo. Então ordenou que os sacerdotes, os descendentes de Arão, oferecessem os animais no altar. Então veja aqui, Ezequias fazendo tudo, restabelecendo o culto, restabelecendo os sacrifícios, tudo conforme a lei de Moisés, tudo conforme a palavra de Deus. A purificação foi tão completa que no relato do segundo livro de Crônicas, capítulo 29, versículos 18 e 19, a palavra todos é repetida várias vezes no texto. Nada ficou de fora. Então veja que para o serviço real e verdadeiro a Deus, tem que ser feita uma limpeza geral, uma purificação completa de acordo com a palavra de Deus. E isso foi o que Ezequias fez. Número 3, subtópico, a adoração nacional. Então veja que agora era um culto para toda a nação. A fim de restabelecer o culto a Deus, Ezequias convocou os maiorais da cidade para estarem na casa do Senhor, que foi o que nós acabamos de ler no versículo 20. No dia seguinte, Ezequias se levantou bem cedo, mandou chamar as altas autoridades de Jerusalém e foram juntos ao templo. Tá? Ele fez uma convocação nacional dos líderes, de todas as autoridades. E ali no templo foram oferecidos diversos sacrifícios para a reconciliação de todo o Israel. Então, a convocação nacional com o objetivo de uma adoração renovada para todo o povo. Foi nesse momento de muita comoção que o rei, seus assessores e toda a congregação de Israel se prostraram diante do Senhor. Segundo Crônicas 29, 28 e 29, que diz: todos adoraram a Deus. Estou lendo na leitura na linguagem de hoje. E os hinos e o toque de trombetas continuaram até que o sacrifício terminou. Em seguida, o rei e todas as outras pessoas se ajoelharam e adoraram a Deus. Então veja, todas as autoridades junto com o rei, todos adorando, ajoelhados diante do Deus de Israel. Que cenário maravilhoso! Uma nação inteira se prostrando e adorando aquele que é digno de toda honra, glória e louvor. Além de toda essa reforma, Ezequias também mandou celebrar a festa da Páscoa, que há muito tempo não se via. Capítulo 30 de 2 Crônicas,
versículo 1. Depois disso, o rei Ezequias enviou mensageiros por toda a terra de Israel e de Judá e mandou cartas para o povo das tribos de Efraim e Manassés, convidando todos para virem ao templo em Jerusalém, a fim de comemorar a festa da Páscoa, em honra do Senhor, o Deus de Israel. Então veja que Ezequias, ele buscava uma unificação espiritual das 10 tribos do norte com as 2 tribos do sul e toda a nação de Israel. E a maneira que ele achou aqui foi celebrando a festa da Páscoa. Então, todos foram convidados a participar, inclusive as tribos do norte. Houve um grande ajuntamento de pessoas em Jerusalém. Depois, Ezequias, os sacerdotes e os levitas oraram pela cura e santificação do povo. Está no versículo 27 de 2 Crônicas 30. Os sacerdotes e os levitas de pé pediram as bênçãos de Deus para o povo. E Deus, no seu santo lar no céu, ouviu a oração e atendeu o pedido deles. Então aqui nós vemos Ezequias, os sacerdotes e os levitas orando pela nação, pedindo que Deus abençoasse e santificasse, curasse todo o povo. A convocação do rei Ezequias ao povo para a santidade, adoração a Deus e amplas reformas espirituais ocasionou um dos maiores avivamentos no Antigo Testamento. Houve um impacto espiritual tão grande que, ao voltar para casa, o povo destruiu as estátuas dos falsos deuses, rompeu com a idolatria. Deus ainda levanta líderes para promover verdadeiras reformas espirituais. Então nós temos aqui esse caso de Ezequias, um rei reformista, fazendo a purificação dos lugares sagrados e levando a nação de Israel a uma adoração ao Deus de Israel. O que Acabe e Jezabel fizeram, levando a nação à adoração de Baal e Astarote, aqui Ezequias faz a mesma coisa, só que direcionando ao Deus verdadeiro, ao Deus criador dos céus e da terra. Agora vamos ao tópico 2, Senaqueribe invade Judá. Então veja, teve um avivamento espiritual, uma purificação, mas agora nós vemos no subtópico 1, Senaqueribe invade Judá, as ameaças de Senaqueribe. O império assírio estava em franco crescimento, conforme nós já vimos, estava dominando o mundo daquela época, havia invadido várias nações do Oriente Médio, inclusive invadido Israel, que fora levado para o cativeiro, conforme nós lemos na semana passada, estudamos. Agora, Senaqueribe, rei da Assíria, achava que poderia fazer o mesmo com Judá, do reino aqui de Ezequias. Foi então que resolveu expedir seu poderoso exército para sitiar Jerusalém e ameaçar o rei Ezequias, visto que ele havia se rebelado contra o governo assírio. Segundo Crônicas, vou ler na Bíblia de Estudo Pentecostal, segundo livro de Crônicas, capítulo 32, abra sua Bíblia de Estudo Pentecostal, por gentileza, segundo Crônicas 32, e o versículo 1. Depois dessas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Assíria, e entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortes, e intentou separá-las para si. Senaqueribe, então, querendo invadir Jerusalém. Durante o cerco a Jerusalém, Senaqueribe, por meio de seus oficiais,
usou como estratégia intimista, ou seria intimidadora, a difamação de Ezequias e o afrontamento da grandeza de Deus. Olha quem ele foi afrontar. Segundo Crônicas 32, do versículo 10 ao 15. Eu vou ler na linguagem de hoje, para você ver que coisa tremenda esse rei. Olha só o que ele diz: eu, Senaqueribe, rei da Assíria, quero saber como é que vocês, moradores de Jerusalém, podem se sentir seguros ficando aí enquanto o exército inimigo está cercando a cidade. 11. Ezequias diz que o Senhor, o Deus de vocês, olha só, os livrará das minhas mãos. Mas ele, Ezequias, os está enganando, e vocês morrerão de fome e de sede. 12. Pois foi o próprio Ezequias que acabou com os lugares de adoração e com os altares desse Deus, e disse ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém que adorassem a Deus diante de um altar só e queimassem incenso somente naquele altar. Versículo 13. Será que vocês não sabem o que eu e os meus antepassados fizemos com os povos de outras nações? Vocês pensam que os deuses daquelas nações foram capazes de salvá-las das minhas mãos? 14. Não houve nenhum deus das nações que os meus antepassados conquistaram que fosse capaz de salvar o seu povo do meu poder. Então, por que é que vocês pensam que o seu Deus pode salvá-los das minhas mãos? Portanto, não deixem que Ezequias os engane assim. Não se iludam, não acreditem nele. Nunca houve nenhum Deus que pudesse salvar o seu povo do poder dos meus antepassados ou do meu poder. Muito menos o Deus de vocês poderá salvá-los. Olha que afronta esse rei Senaqueribe fez ao Deus de Israel. Esse afrontamento, né? Essa difamação. E aí o comentarista diz: como o seu propósito era abalar o moral do rei e do povo, todas essas injúrias foram pronunciadas em hebraico, na língua do povo hebreu, na língua dos judeus. Era para todo mundo ouvir, não precisava intérprete, todo mundo entendeu o que ele estava falando na sua língua, essa afronta que ele estava fazendo. E aí o subtópico 2, já estamos caminhando para o final, o temor, o medo do rei Ezequias. As ameaças dos assírios pasmaram Ezequias e o medo se espalhou por toda a corte de Judá. Segundo Reis 18:37. Vamos ler aqui na linguagem de hoje, rapidinho. Segundo Reis 18 e o verso 37, que diz assim: então Eliaquim, Sebna e Joá rasgaram as suas roupas em sinal de tristeza e foram contar ao rei aquilo que o oficial assírio tinha dito. No capítulo 19, verso 1 de 2 Reis, assim que o rei Ezequias ouviu o que eles contaram, rasgou as suas roupas em sinal de tristeza, vestiu uma roupa feita de pano grosseiro e foi para o templo do Senhor. Olha que coisa linda. Foi para o templo do Senhor. Houve desespero? Houve. Houve medo? Houve. As pessoas estavam tristes? Sim, mas o que eles fizeram? Foram para o templo do Senhor. A melhor coisa que eles podiam ter feito. Então, o que levou o rei a consultar o profeta Isaías? Está lá em Isaías 37. Depois você lê aí, por gentileza, com seus alunos em classe. E a palavra dele foi, a palavra de Deus através de Isaías, foi de vitória para o povo de Deus.
Aqui aprendemos que a obediência a Deus não é sinônimo da ausência de problemas e enfrentamentos. Entretanto, a mão protetora do Altíssimo nunca deixa seu povo desamparado. Então, não é porque servimos a Deus, amamos ao Senhor, que não haverá problemas ou dificuldades, mas a mão protetora do Deus Todo-Poderoso está contigo, está comigo, está com o povo de Deus. Vamos ao tópico 3, a oração do rei e o livramento do Senhor. Subtópico 1, a oração confiante de Ezequias. Para intensificar ainda mais a sua estratégia do medo, o rei assírio enviou cartas atrevidas e ameaçadoras ao rei Ezequias. Segundo Crônicas 32, verso 17. Ele diz assim, e Senaqueribe escreveu cartas em que insultava o Senhor, o Deus de Israel, dizendo o seguinte contra ele: os deuses de outras nações não salvaram os seus povos das minhas mãos. Assim também o Deus de Ezequias não salvará o seu povo das minhas mãos. Isso são palavras de um endemoniado chamado Senaqueribe. A mensagem exigia a rendição de Jerusalém, mas o rei de Judá apresentou essas cartas diante do Senhor e orou fervorosamente. Isaías 37, 14 a 20. Nessa oração, Ezequias agradeceu a Deus e declarou sua soberania sobre tudo e todos. E apresentando as afrontas de Senaqueribe, pediu ao Eterno que o livrasse daquele ímpio. Aqui está um exemplo que eu e você devemos seguir. Fazer oração confiante a Deus, apresentando no altar de Deus as nossas demandas, dificuldades, as nossas documentações, tudo aquilo que é contra você. Coloque no altar de Deus em oração e você verá o grande milagre na sua vida. Subtópico 2, Deus conforta o rei. Deus usou o profeta Isaías para confortar o rei Ezequias e mostrar que estava com ele. O Senhor disse que tinha ouvido as orações do rei a respeito do atrevimento de Senaqueribe. Está lá em Isaías 37. Aquele ímpio havia afrontado e blasfemado do verdadeiro e único Deus. Naquela mesma noite, sem que Ezequias usasse qualquer arma, o Senhor dos Exércitos lhe deu o livramento. Um anjo do Senhor foi enviado por Deus, um anjo só, um anjo, e matou de uma só vez 185 mil assírios. Segundo Reis 19, 35, e esse aqui eu faço questão de ler para nós podermos terminar com chave de ouro essa videoaula que eu estou achando gloriosa. Se você também estiver achando o mesmo, coloque aí embaixo os seus comentários, fale alguma coisa para a gente saber que você está vivo. Segundo Reis 19, 35, na linguagem de hoje, diz assim: naquela noite o anjo do Senhor foi até o acampamento dos assírios e matou 185 mil soldados. De manhã, os que sobraram viram os corpos dos mortos. Então, um anjo matou 185 mil soldados assírios. O fim de Senaqueribe não poderia ser mais trágico. Foi assassinado pelos próprios filhos. Segundo Crônicas 32 e 21, né? Vamos ver como é que morre um desviado, um apóstata, um ímpio. Então o Senhor Deus enviou um anjo que matou todos os soldados e todos os oficiais do exército assírio. O rei Senaqueribe voltou envergonhado para o seu país. Certo dia,
quando estava adorando no templo do seu Deus, alguns dos seus filhos o mataram à espada. Os próprios filhos mataram Senaqueribe. Então veja como Deus faz na vida de Ezequias e como acontece na vida de um endemoniado chamado Senaqueribe. Então essa foi a lição 11, o reinado de Ezequias. Que Deus te abençoe e te guarde. Um abraço apertado. Deixa aqui embaixo o seu gostei e até a próxima, se Deus quiser.